Santos e Fluminense, jogo de segunda-feira às 8 da noite. O Santos tenta se reconstruir junto com o Lisca, né, depois da chegada dele. E o Fluminense está num momento espetacular. 11 jogos de invencibilidade sob o comando do Fernando Diniz, já lá na parte de cima da tabela, brigando pelas primeiras colocações. Se a gente lembrar, lá no primeiro turno, esse confronto Fluminense-Santos foi um confronto muito morno e pouquíssimo agitado. Acho que vai ser diferente nesse segundo turno lá na Vila Belmiro, porque o Fluminense do Fernando Diniz tem muito volume de ataque, cria muitas oportunidades, usa bem os seus laterais, o Caio Paulista pela esquerda, dando profundidade, entrando na área, às vezes como um atacante. O Samuel Xavier vindo por dentro pelo lado direito, John Arias em ótima fase, Cano colocando a bola lá dentro o tempo inteiro. Então vai colocar dificuldades para o time do Santos, mesmo jogando na Vila. E se o Lisca normalmente tem essa estratégia de ter uma marcação muito intensa, às vezes pode até subir a pressão na saída de bola do Fluminense, vai precisar ter cuidado com as costas, né? Ser um time muito compacto para colocar dificuldades para o time do Fernando Diniz. Jogaço, segunda-feira, 8 da noite. Você tem um primeiro tempo muito intenso, muito bom. De fato, teve um momento ali do primeiro tempo que o Fluminense tinha mais de 80% de posse de bola. O Fluminense se amassando, engolindo o time do Vojvoda em casa. No segundo tempo, não só pelo cansaço, o Vojvoda troca o time, o Vojvoda arruma, o Vojvoda vem com 4-3-3, ele se surpreende minimamente, mas o Fluminense também começa a cansar. E aí você precisa olhar para frente. A sorte do Diniz é que na semana que vem, quando tem mata-mata de Libertadores, tá descansando. Ele tem uma semaninha para descansar na próxima e mais uma na próxima. Exato. Talvez isso lhe faça bem. Porque ontem o Fluminense começou a dar um sinal de... E é normal, a intensidade que joga esse time. Às vezes estava tendo um debate, mas será que esse time não dosa porque sabe correr quem corre a bola? Não. Em jogos como ontem, o Fluminense corre muito para pressionar. Quando perde a bola, já rouba imediatamente. Então, acho que é um sinalzinho que liga de alerta, mas eu não acho que represente, por exemplo, Romani, uma queda futura, pela sorte, entre aspas. Nem eu estou falando porque isso. Tem essas 2 semanas cheias aí, mais do que para trabalhar, porque eu acho que o time já entende. O Diniz falou ontem na entrevista, ele usa muito mais o vídeo exatamente do que o campo, para compreensão, que no campo ele ajusta. Então, se na próxima semana e na outra semana que também é cheia, ele mantiver essa pegada de usar vídeo e descansar o trabalho, ele recuperar os jogadores, é um Fluminense que pode chegar inteiro também para o jogo de volta já com uma vantagem. Agora, eu acho que sim, estou com o Zé. Tem que ressaltar que o segundo tempo, além do trabalho do Vojvoda, teve um Fluminense que cansou, então a gente não sabe o que pode ser para os próximos jogos. Agora, a sequência está aí. O tempo está passando e o Sormani está esperando. Vai cair, não cai. Eu acho que deveria poupar, devia jogar com fraldinha no Campeonato Brasileiro. Está brigando lá em cima. Até porque na próxima segunda-feira você sabe contra quem que é o jogo. Vamos lá. Ô Bubu, muita gente fala assim, não, o Fernando Diniz começa bem os trabalhos, depois ele perde o pique. Será que agora vai... Eu sei de um comentarista dos canais ESPN que fez a previsão de quem vai chegar na final, foi Fla-Flu na final, e Fluminense campeão, não teve isso? Teve. Então você acredita no Diniz? Não, dou a cara a tapa, né? Até porque está publicado nas nossas redes sociais. Não posso negar, as redes sociais divulgaram. Nesse palpitezinho das quartas de final, eu botei o Fluminense na final ganhando do Flamengo. Então você acredita no Fernando Diniz? Agora vai. Ainda acredito muito no título do Fluminense, está mais complicado para o Flamengo chegar na final agora, né? Flamengo que não conseguiu fazer, né, os 3 pontos como mandante, né? A questão do Fluminense é o seguinte, do Fernando Diniz... ele não abre mão dos seus conceitos, aquela filosofia de jogo dele, de ter o controle do jogo, de ter posse de bola. E em alguns jogos específicos, a gente cita muito a estreia dele no São Paulo contra o Flamengo de Jorge Jesus no Maracanã e a estreia dele no Fluminense contra o Palmeiras do Abel no Allianz Parque. Nesses jogos, ele caiu de paraquedas, estreou contra times que são muito fortes, ele travou o jogo e saiu com empate, né? Agora não, ele já tem algum tempo de trabalho e ele não precisa de muito tempo, não. Né? É o tipo de treinador que você percebe nitidamente o dedo dele, o trabalho dele, a influência que ele tem no tipo de jogo do time. E assim, eu tenho elogiado muito, não é só o Fernando Diniz. O Fluminense tem um bom time. A gente fala muito da espinha dorsal, você tem o Fábio, você tem o Nino, você tem o André, você tem o Ganso, você tem o Cano. Mas, por exemplo, além do Arias, né, que o Elton tão bem destacou, o Samuel Xavier está jogando muito bem. Né? Ele tem participado. Lateral, normalmente você fala assim, no time tem espinha dorsal, o lateral não conta muito. O Samuel Xavier, que já teve momentos em que era criticado pela torcida do Flu, tá vivendo um bom momento, tá fazendo boas partidas, mais uma boa partida hoje, participação na parte ofensiva. Então, eu acho
do lado da chave onde está o Fluminense, quem joga mais bola, quem para mim é o favorito, é o Fluminense. E eu digo isso antes do Corinthians tomar 2-0 do Dragão. Eu, assim, costumeiramente, a minha lógica é uma lógica assim que ela não vai só pelo dado fisiológico, pela quantidade de jogos. O futebol é muito complexo e depende muito daquilo que os jogadores como eles se percebem durante os jogos e quando começa a ter jogo sequencial. Tem jogador que você joga a temporada inteira dobrando o jogo, que tem até uma idade maior e o cara joga e aguenta. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que analisar. Eu acho que o jogador que diz muito. Os dados fisiológicos é uma coisa, o calendário é uma coisa, mas, assim, o preponderante é como que a coletividade ela responde a isso e também a individualidade. Então, assim, é uma coisa que para mim não tem uma receita. Eu, costumeiramente, assim, eu repito times, assim, e pontualmente, quando eu acho que tem que trocar, a gente troca, mas não tem uma receita, uma lógica já pré-estabelecida para a gente poupar ou não jogadores. Se precisar, a gente achar que precisa poupar alguém, a gente vai poupar. Se achar uma hora que precisa poupar o time todo, a gente vai poupar. Mas isso é uma coisa, é uma possibilidade, mas não é para mim, nunca foi e vai ser uma receita. Depende muito daquilo como que a gente vai perceber os jogadores na sua individualidade e também na coletividade durante esse processo todo. A sequência de invencibilidade, para mim não é uma coisa que eu fico muito preso, assim, porque essa sequência é uma sequência que já está no passado. Ela não faz mais parte da história que a gente precisa escrever. A gente precisa continuar escrevendo história. A gente precisa se dedicar cada vez mais, melhorar a equipe, porque os adversários nos estudam e a gente também está estudando todo mundo. A gente tem o maior respeito por todos os adversários do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. A gente aqui, quando veio jogar, a gente preparou tudo que era possível para poder enfrentar bem o Fortaleza, como foi contra o Red Bull. Então, não tem comodismo zero, a gente não pode se acomodar em nada nesse campeonato. É um campeonato extremamente difícil, as partidas elas são desgastantes, decisivas, e as equipes elas são muito fortes. Você pega esse elenco do Fortaleza, o Thiago Galhardo, Lucas Lima, agora Otero, Capixaba, é um elenco assim que muitos jogadores que estavam assim nos maiores clubes do país, alguns jogadores de seleção, e se você pegar no América Mineiro tem jogadores assim, no Atlético Goianiense, então não tem jogo fácil e tá tudo muito equilibrado. Só você ver como acontece quando um time que está lá embaixo pega um time que está mais em cima, como os jogos são difíceis, como foi hoje. É um jogo extremamente duro, extremamente difícil. Assim, aqui no Brasil é dessa forma que acontece. A gente tem que procurar trabalhar, não ficar preso àquilo que a gente já fez, e sim naquilo que a gente precisa fazer para a gente poder avançar nas competições.